Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e você aí, meu caro amigo de norte a sul do Brasil, está aqui comigo estudando em um canal integrante da plataforma YouTube Edu e da plataforma do site passeidireto.com.br. Pessoal, professor Hilário na área, estou aqui para cumprir uma promessa que eu fiz lá no meu canal. Muita gente repercutiu a informação, você pediu, eu resolvi atender, claro, aqui você manda. Eu vou corrigir todas as provas da ESA de 2011 até 2019. Isso mesmo, todas elas. Lógico, as questões de história, porque eu não manjo muito de matemática, pessoal. Bom, também vou deixar claro para vocês que o nosso curso preparatório não vai parar. Tá faltando agora a aula de República Velha, de Era Vargas e dos sistemas econômicos da República. Logo, logo eu vou estar subindo a aula 11 do nosso curso ESA, abordando aí a época da República Velha brasileira para você que acompanha meu canal. Muito obrigado pelos mais de 92 mil inscritos do canal Tudo é História. Eu não tenho palavras, pessoal, e para que possa expressar minha gratidão por vocês, tá? Muito obrigado também, já tem uma galerinha aí que se filiou ao meu canal, foi lá no botãozinho Seja Membro, tá ajudando o canal com a quantia mínima aí. Muito obrigado mesmo, pessoal. Logo, logo eu vou dar uma moral para todo mundo, eu vou pegar a listagem lá da galera que já é membro do canal Tudo é História e vou dar uma moral no vídeo porque o pessoal tá fortalecendo a corrente aí. E saibam que esses que se filiaram ao canal tem o direito exclusivo de me enviar mensagens. Eu pego lá depois no e-mail o número de telefone do coleguinha e respondo por WhatsApp a dúvida do indivíduo, beleza? Bom, sem mais recados, bora fazer a prova de 2011, pessoal? Vamos lá. Veja aí quantas questões você acertaria caso você tivesse realizado essa prova de 2011. Primeiro exercício na tela. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como características... Vamos fazer uma por uma, pessoal? Poderia ser a E, lá embaixo, voto extensivo às mulheres e poder moderador? A Constituição de 24, sim, foi ela que criou o poder moderador. Porém, as mulheres não votavam, infelizmente. As mulheres votaram pela primeira vez na história do Brasil apenas em 1934, quando Getúlio Vargas concedeu às mulheres o direito natural ao voto. Só na República, lá em 34. Portanto, a E está errada, esquece. D de dado. Magistrados nomeados pelo imperador e religião protestante. Bom, o Dom Pedro escolhia a maioria dos cargos na época da monarquia, porém a religião não era protestante. Pela Constituição de 1824, a religião oficial do Brasil era a católica. Pode ser a C, liberdade administrativa às províncias e voto censitário? Não, não pode, porque não existia liberdade administrativa. Essa Constituição era bastante conservadora e centralizadora. O voto sim era censitário, mas a primeira parte ali, liberdade administrativa, está errado. Pode ser a A, religião católica e voto universal? Não, não pode. A religião oficial sim era a católica, no regime de padroado, né? A monarquia que controlava a Igreja Católica no Brasil, porém o voto não era universal. O voto era para homens, né? Que comprovassem uma elevada renda e maiores de idade. Como eu digo, idade eleitoral, não idade política, tá? Bom, a resposta correta é a B de bola. O quarto poder, né, o poder moderador, que dava para o Dom Pedro I, né, a incumbência de ficar acima dos poderes, como se ele fosse um grande mediador, mas na prática serviu para lhe conceder mais autoridade. E sim, o Senado era vitalício, os senadores governavam até o fim da vida, depois de eleitos, obviamente. Então a resposta correta é a B de bola. Belezinha? Viu aí, ó? Uma por uma das alternativas, hein? Canal top, hein? E a modéstia ficou aonde? Exercício 2. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seus processos de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos.
A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a... Galera, o nosso país foi realmente o único, né, um dos poucos, né, da América do Sul, a manter a sua unidade territorial após a independência. Os nossos vizinhos se fragmentaram em várias micronações, algumas até frágeis, né, que acabou caindo na mão de ditadores aí oriundos da elite crioula. Aqui muita gente diz que a monarquia serviu como uma liga, um elo de união a um sistema político que manteve o território coeso e evitou a fragmentação territorial do Brasil. Bom, alternativa E, a manutenção do regime monárquico após a independência ajudou a manter o Brasil coeso? Sim, acabei de dizer que a monarquia era um símbolo de união. D de dado, a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808? Sim, porque, queira ou não, né, o monarca morando em terras brasileiras ajudou a consolidar a nossa hegemonia política, econômica. C, ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas regenciais? Claro, se o Caxias não tivesse impedido que várias dessas revoltas que eram separatistas tivessem sucesso, vários territórios brasileiros teriam se desmembrado, teriam se separado. Como foi o caso, ele agiu muito inteligentemente lá na Balaiada no Maranhão e na Revolução Farroupilha, o Grande Caxias. Pode ser a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves? Sim, porque naquela época deu reconhecimento político ao Brasil. A alternativa que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial do Brasil é a B de bola, a incorporação da província cisplatina e da Guiana Francesa por Dom João VI. Por quê? Que é o que nos interessa, não é? Gente, porque essas áreas posteriormente se fragmentaram novamente, se separaram do Brasil. O Brasil perdeu a posse de ambos os territórios tempos depois, né, do período joanino. Por isso que é a B de bola. Exercício 3. A Segunda Guerra Mundial de 39 a 45 teve efeitos favoráveis à política de industrialização do Brasil. Nesse período, o fato responsável pelo impulso da indústria brasileira foi, né, olha aí, pessoal, pode ser o desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo? Não, gente, porque esse desenvolvimento automobilístico é no governo JK. De 39 a 45, quem governou o Brasil foi o Getúlio Vargas. Inclusive, nessa época, era o Estado Novo varguista, sua fase com características fascistas. Não pode ser Pode ser a E, Convênio de Taubaté? Gente, eu não ia ler nem depois da vírgula, porque o Convênio de Taubaté foi em 1906, na República Velha. O que tem a ver com Segunda Guerra Mundial? Então já descarto logo de cara, nem ia perder meu tempo. D de dado. Política de emissão de dinheiro, eu nem ia continuar lendo também, se eu tô lá fazendo a prova e estudei pelo canal Tudo é História na Pegada, porque aqui é faca na caveira, irmão. Eu ia descartar essa porque encilhamento com Rui Barbosa é lá na República da Espada, com Deodoro da Fonseca, lá no começo do Brasil República. Não pode ser a D de dado, esquece. A C, também é descartar logo de cara depois de ler Política dos Governadores. Porque Política dos Governadores foi uma prática criada pelo Campos Salles lá no início do Brasil República, quando ele implantou esse revezamento de São Paulo e Minas na presidência, na época do coronelismo na República Velha. Então, viu que eu te mostrei por um outro caminho? Até por eliminação só sobra a B. Empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. Sabe qual é o outro caminho? Você lembrar que é Estado Novo, o Vargas criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, para dar início à indústria de base no Brasil, era um outro caminho para você chegar a B de bola. Topzera, né, pessoal? 4. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países. E estabelecia que, bom, gente, Portugal navegou antes da Espanha, isso você já aprendeu aqui
no canal Toda a História, naquela aula de expansão ultramarina. Porém, mesmo Portugal navegando algumas décadas antes dos espanhóis, por ter centralizado o poder antes deles, a Espanha fez uma descoberta gigantesca antes mesmo de Portugal, né? Porque Portugal em 1488 contornou o Cabo das Tormentas na África do Sul, mas o Bartolomeu Dias não chegou até a Índia. Quando Colombo, tentando uma outra rota, navegando pela Espanha, ele saiu da Europa e foi ao Ocidente pensando em dar a volta no mundo para chegar em Calicut, na Índia, o efeito colateral disso foi a descoberta da América, em 1492. Como ambos os países eram católicos, a Igreja Católica não estava interessada num atrito entre eles. Então ela sediou um encontro na cidade de Tordesilhas, e esse encontro estabeleceu que 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde seria passada uma linha imaginária, né? E o que estava ali, ó, 370 léguas a oeste de Cabo Verde, aí passou uma linha imaginária. O litoral do Brasil ficou como possessão portuguesa e o restante da América como possessão da Espanha. Quase toda a América como possessão da Espanha, tá? Por exemplo, então você já sacou que a B de bola, né? Não pode ser a A porque ela diz, ó, os espanhóis ficaram com todas as terras descobertas. Não, não ficaram com todas. C, a Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria terras descobertas. Pelo amor de Deus, a Igreja não arrendou terra nenhuma. Ela mandou os jesuítas como uma parceira da colonização, para catequizar os índios, né? D de dado, Portugal e Espanha administrariam juntos essas terras descobertas. Gente, União Ibérica é um período muito posterior, onde essas duas coroas estiveram juntas, né? Só lá em 1580. E mesmo assim estavam juntas, mas sob comando da Espanha. E portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e religiões. Preciso falar? Por que está errado? Pelo amor de Deus, né, gente? Tolerante com cultura indígena, né? Nos poupe. Exercício 5. Em 1798 surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento... Bom, gente, o Brasil teve 3 movimentos emancipacionistas que tentaram libertar o Brasil de Portugal. A Inconfidência Mineira em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, ou Revolta dos Alfaiates, né, o codinome, Revolta dos Alfaiates, e ainda a Revolução Pernambucana de 1817. No que ela se diferenciou bastante dos outros movimentos emancipacionistas, que pretendiam libertar o Brasil de Portugal? Já dei a resposta inconscientemente, né? Todos eles queriam libertar o Brasil, proclamar repúblicas no lugar da monarquia. Porém, o único que levantou a ideia de abolição da escravatura com veemência foi a Conjuração Baiana, tá? Já que grande parte dos seus envolvidos na revolta eram negros e mulatos. E eles também, aí que bom, né? Para o pessoal da caserna, para os militares, eles pretendiam aumentar o soldo da tropa após a independência. Merecido, inclusive. A resposta correta é a E, tá? Agora, por que a D está errada? Foi o primeiro movimento de rebeldia no Brasil a questionar o pacto colonial. Não foi, porque a Inconfidência Mineira foi em 1789, anos antes da Conjuração Baiana. Não pode ser a C. Defendia o estímulo da produção de couro, charque. Gente, charque é lá no Rio Grande do Sul, né, pessoal? E não tem nada a ver com as ideias da Conjuração Baiana. B de bola. Contava no plano político elementos da monarquia constitucional. Não, os envolvidos eram republicanos, queriam república no lugar da monarquia. A. Pretendia fundar a universidade e aproveitar as jazidas de ferro da região. Gente, ferro, jazidas de ferro na Bahia, né? E não estou dizendo que não tem minério de ferro lá, mas jazidas importantes e, né, fundar uma universidade não estava entre os propósitos da Conjuração Baiana. É a E de escola. Bom, vamos lá. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves foi uma medida tomada pelo Dom João com o objetivo, olha aí, gente,
A Dona Maria I, a louca, morreu no Brasil durante a permanência da família real no Rio de Janeiro e o Dom João foi aclamado imperador do Brasil, Portugal e Algarves. Claro que isso tinha clara intenção de Portugal ser levado a sério lá no Congresso de Viena, que é a reunião que juntou as potências que venceram Napoleão após a sua derrota em Waterloo. E claro que Portugal queria ter representatividade política e quando Dom João, no seu título, coloca lá Imperador do Brasil, Portugal e Algarves, a intenção dele era ter reconhecimento político no Congresso de Viena. Por isso que a resposta correta é a D de dado. Obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena, reunido na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Por que não pode ser a E? De satisfazer a cobiça das elites que com essa medida tiveram acesso às minas de prata de Potosí na Bolívia? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tinha relação histórica nenhuma Bolívia com o Brasil, minas de prata de Potosí. Viajaram nessa aí, Pelo amor de Deus. Bom, para melhorar a defesa do Brasil contra constantes invasões de franceses, ingleses eram nossos aliados. E nessa época aqui a França estava bem ocupada lá na Europa, ao invés de invadir o Brasil. Então esse exercício é D de dado, pessoal. Vamos lá, no próximo. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias Bom, gente, até as grandes navegações, os artigos de luxo eles vinham pelo mar Mediterrâneo. E quem monopolizava o mar Mediterrâneo era Gênova e Veneza, dois importantes entrepostos comerciais desde a época do término das Cruzadas, onde essas duas cidades italianas passaram a monopolizar o tráfego de pessoas e mercadorias pelo mar Mediterrâneo. Então a resposta é a C. Gente, Paris e Flandres, Paris navegando nesse período, Paris ficou um pouquinho longe do mar Mediterrâneo, na França. Então esquece. Londres, os ingleses navegavam, mas por outros mares, outros oceanos e com outros interesses comerciais. E nessa época que a Inglaterra estava ocupada na Guerra dos 100 Anos, inclusive com a França. D de dado, Berlim, gente, pelo amor de Deus, a Alemanha está na Europa Central, onde tem mar ali para navegar, E Lisboa e Madrid, no século XV, ainda estavam se preparando, nas grandes navegações, realizando as primeiras, mas eles não tinham ainda um comércio lucrativo de especiarias. Eles vão dominar posteriormente esse comércio de especiarias. Podia confundir um pouco aí, pensar Lisboa, Portugal, Madrid, Espanha, eles também, mas é posterior o domínio deles sobre as especiarias. Por isso que é a C. 8. No ano de 1817, na província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o governo de Dom João VI, que ficou conhecida como, eu já respondi minutos atrás, a Revolução Pernambucana de 1817, que queria expulsar a família real do Brasil e proclamar uma república. Não pode ser Revolução Liberal, porque Revolução Liberal do Porto se deu na Europa e a Revolução Liberal que teve no Brasil foi na época do Segundo Reinado. Cabanagem é revolta do período regencial, e bem depois dessa data. A Confederação do Equador é 1824. E revolta dos alfaiates é a Conjuração Baiana, que foi em 1798. Até por eliminação, só sobra aí, tá? E por último, praticamente repetir uma pergunta, A elevação do Brasil à categoria Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815 está ligada. A resposta é a E, a necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena. Nem sei por que também colocaram duas perguntas com respostas semelhantes. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Essa é só a primeira, vai ter a correção da de 2012, 13, 14, 15. Cada prova merece aí 1000 likes, hein? Fortalece o canal Tudo é História, manda no WhatsApp para um amigo. Estou chegando a 100 mil inscritos e tudo isso graças à ajuda de vocês. Não nos abandonem, galera, porque aqui é tudo feito para vocês. Um abraço e até a próxima aula aqui do canal Tudo é História. Sim, o canal mais completo de história para a ESA no YouTube. Fui!